Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já, eu agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Ajude a esse canal crescer para que eu também aprimore, inclusive, a qualidade dos vídeos e etc. Em suma, é isso. Mas vamos lá. Eu gostaria de compartilhar uma reflexão a respeito de certos youtubers que, ainda que tenham certas diferenças de natureza religiosa e ideológica, no fundo tem um aspecto que os une. E eu não falo somente de segmentos protestantes, tá? Não falo somente deles, mas também até mesmo de ateus. É um paradoxo, não é? Parece uma contradição a princípio, mas existem alguns pontos que unem segmentos evangélicos muitas vezes destoantes, ou pelo menos militantes dessas igrejas, e ao mesmo tempo o discurso ateu ou neoateu, que é uma negação, como também é o ódio à Igreja Católica. Parece que falar mal da igreja dá público, dá like e dá até mesmo dinheiro. Vejam, por exemplo, aquele sujeito, o senhor Antônio Miranda, mais conhecido como Teologia Reversa. Como bem nós sabemos, ele é um militante ateu e ele tenta desmistificar não somente o cristianismo, mas em particular o catolicismo. O mais surpreendente das manifestações dele é que muita da retórica pela qual ele se utiliza para atacar o cristianismo, na verdade, é também utilizada para atacar o catolicismo em particular. Só que, evidentemente, o Antônio Miranda, ele alarga esse conceito, porque pelo menos quando os protestantes falam que a Igreja Católica é paganizada, que a Igreja Católica foi corrompida por Constantino e etc, e blá blá blá, eles contam somente parte da história e a outra parte implica criar uma história fictícia do cristianismo para contrapor aquela história que de fato é registrada pela própria igreja através de documentos e inclusive através de certos historiadores, né? Então a gente percebe que existem certos vínculos dentro da retórica neoateia com relação a um certo protestantismo anticatólico. E isso é surpreendente. E veja que, por um lado, é um paradoxo ainda maior que o Antônio Miranda se utilize atacando o catolicismo como se nós fôssemos fideístas e biblistas como os protestantes. O que denota que, na verdade, o Antônio Miranda não ataca necessariamente um cristianismo e não ataca nem mesmo um catolicismo, mas sim, tão somente um espantalho que ele mesmo cria. Mas o Antônio Miranda também se presta a fraudar fontes. Vocês podem ver aqui na minha lista de vídeos algumas refutações que eu fiz ao Antônio Miranda, mostrando que ele adulterava deliberadamente certos textos patrísticos para defender certas ideias que não são verdadeiras do ponto de vista histórico. Como, por exemplo, ele querer afirmar que os evangelhos não foram escritos no século I, mas sim no século II ou III, dando a entender que, na verdade, esses evangelhos foram inventados historicamente. E que os autores patrísticos do século I, como, por exemplo, Clemente Romano, ou mesmo Inácio de Antioquia, enfim, esses autores não citavam os evangelhos, o que é uma grande mentira. E eu fiquei pensando com meus botões, por que um sujeito como esse, que se diz entendido de Sagrada Escritura e entendido de história da igreja, de repente falseia deliberadamente uma informação para um público que é leigo? E aqui nós temos um outro detalhe interessante. Se por um lado falar mal da igreja dá lucro, por outro lado, nós percebemos que essas pessoas seduzem justamente porque é um público leigo, é uma bolha propriamente dita. E o Antônio Miranda, infelizmente, ele é um fraudador de textos. Porque pelo que eu analisei, pelo que eu vi, ele simplesmente adulterou trechos da patrística para dar uma ideia completamente falsa, não somente da Sagrada Escritura, como também dos próprios autores patrísticos, inclusive afirmando que existe um Jesus Cristo romano, uma ideia que não é compactuada por boa parte da academia que estuda a história do cristianismo. E isso sem prejuízo também de um judeu esquisitoide chamado Abenatar, acho que é o nome dele,
que também fala a mesma coisa, que Jesus Cristo é uma invenção romana, esse tipo de coisa. Olha, gente assim, na verdade, vive de difamar o cristianismo, né? E em particular o catolicismo, porque todo esse arcabouço é direcionado à mais magnífica e a principal e única igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. E já repassando do ateu para o judeu, nós temos os protestantes. E aqui nós temos Lucas Banzoli, Rafael Pablo, aquele pastor Rodrigo Mocelin. Vez por outra, ele solta uma farpa de vídeo dizendo que a Igreja Católica é uma ditadura, que a Igreja Católica é socialista, que a Igreja Católica é isso e aquilo, etc. E, infelizmente, como hoje o Brasil é um país cada vez menos católico e é um país cada vez mais secularizado e protestantizado, essas mentirinhas bobas vingam. E eu posso dizer para vocês que eu sou testemunha das fraudes do Lucas Banzoli. Lucas Banzoli, por volta de 2013, 14, 15, mais ou menos, por ali, não? Isso há mais ou menos 10 anos atrás, tá? Ele escrevia um blog chamado Heresias Católicas. E eu sempre coloco a seguinte questão quando alguém chama a Igreja Católica de herética. Se a Igreja Católica é herética, então, por favor, me apresente uma ortodoxia que refute a Igreja. É interessante que no linguajar de objeção ou de negação protestante, evangélico principalmente, não necessariamente os protestantes tradicionais, é que esse pessoal fala de heresia como se fosse uma espécie de xingamento. A heresia é segundo os critérios particulares do que ele acredita ser a igreja e a ortodoxia, ou seja, a ortodoxia é ele próprio. Ele não se respalda numa historicidade, ele não se respalda numa tradição, ele não se respalda nem mesmo na própria Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante, querendo ou não, ainda que sendo uma revolução herética, uma revolução heterodoxa, eles tentaram, de alguma forma, estabelecer certos princípios dogmáticos com relação à própria causa da reforma, ou seja, as confissões religiosas, enfim, as diretrizes da igreja luterana, da igreja calvinista, no caso pode ser a presbiteriana, enfim, ou então mesmo a própria igreja anglicana, que deu como praia e seus acréscimos, né, seus acréscimos, como os calvinistas têm as confissões de Westminster e Alhures, né? Então, pelo menos as igrejas da reforma tentaram criar um conceito de ortodoxia, ainda que sendo evidentemente heterodoxa, e no entanto eles tiveram um grande problema porque os fundamentos do próprio protestantismo já são desagregadores por si mesmos, através da questão da sola escritura, a questão da negação da eclésia, né? A relativização da eclésia, a relativização da autoridade eclesiástica, e sucessivamente. Quer dizer, na verdade, a reforma protestante ela destrói o conceito da autoridade eclesiástica. Essa que é a grande verdade. E ao destruir a autoridade eclesiástica, destrói também a eclésia e também destrói os próprios dogmas de fé. É um processo de autodestruição. Mas já voltando à questão do Banzoli, então quando ele falava de heresias católicas, era segundo o umbigo dele, porque o próprio Banzoli é considerado um heterodoxo dentro da linha da Reforma Protestante, já que ele nega a imortalidade da alma, ele é, na verdade, um heterodoxo materialista, e dentre outras e outras questões que colocam realmente em xeque toda a credibilidade desse indivíduo, porque, a despeito de ele ser um heterodoxo, ele não era somente um heterodoxo, mas também um mentiroso. Muitas das fontes da informação que ele coletava, em geral, eram enviesadas, ou então havia sempre aquela coisa que é típica dos militantes fanáticos e anti alguma coisa, em simplesmente pegar certas fontes que sejam convenientes aos seus preconceitos e suprimir aqueles que não sejam convenientes. Ou seja, não existe imparcialidade em torno deles. E em particular do Banzoli. E não somente o Banzoli, eu poderia pegar mesmo o Iago Martins. O último vídeo dele, em que ele fala sobre o cânon bíblico, eu posso dizer para vocês, o vídeo dele também é uma verdadeira fraude. Aquilo ali não tem valor histórico algum. Ele simplesmente passa mais ou menos 50 minutos para convencer a você que a grama não é verde. E quando ele fala do cânon bíblico, dizendo que o cânon bíblico não é católico, na prática ele está dizendo o seguinte, olha, o cânon bíblico, ou seja, os escritos da Sagrada Escritura, não tiveram um ambiente histórico, não tiveram sujeitos, não tiveram autores, não tiveram absolutamente nada. Eles simplesmente surgiram por osmose, sabe? Por osmose,
sabe-se lá por quê, dentro de uma completa desvinculação da igreja fundada por Nosso Senhor. Vocês já viram coisa mais absurda do que essa? Ora, qualquer pessoa com um mínimo de 2 neurônios sabe que o Novo Testamento foi escrito pela igreja e para a igreja e na igreja. Porque os apóstolos eram a igreja, eles eram chefias da igreja. A inspiração do Espírito Santo se manifesta na igreja. E os textos são ensinos da igreja. Então tudo está contido na igreja. E é por essas e outras que a igreja tinha autoridade para confirmar, né, e para afirmar as escrituras. Mas o louquinho de rodoviária do Iago Martins inventou um argumento estúpido, capcioso, que inclusive eu vou comentar em outra oportunidade. O critério da auto-autenticação. A lógica dele é tão absurda quanto dizer que se eu assinar um contrato, eu não preciso autenticar a terceiros. Olha, você tem que confiar porque você tem que confiar. É auto-autenticável. Ou seja, não tem ninguém que possa conferir além do próprio texto. Alguém assina um contrato, por exemplo, de compra e venda, ou um contrato de locação, baseado apenas num critério de auto-autenticação? Claro que não. Por quê? Porque um texto ele tem uma autoria. Ele precisa ser afirmado por alguém que escreveu esse texto. Aí ele apela genericamente a Deus, como se Deus não se manifestasse em pessoas, como se as pessoas que escreveram a Bíblia não participassem de uma entidade que é terrena, mas ao mesmo tempo espiritual, chamado corpo místico da igreja. Na prática, o senhor Iago Martins, quando ele afirma que a Bíblia não é católica ou quando a Bíblia não é da igreja, ele está negando o fundamento que inspira os apóstolos a escreverem a Bíblia, que é basicamente pertencerem ao corpo místico da igreja, cujo Cristo é o cabeça. E o corpo místico é o quê? É o corpo de fiéis que está unido a Cristo por alcunha do Espírito Santo, mas também por alcunha do quê? Das autoridades legítimas, que são os apóstolos e que falam em nome de Nosso Senhor. O mais absurdo do Iago Martins para negar a historicidade da igreja é ele dizer que a Bíblia foi feita por Jesus Cristo. Ele disse, não, pera lá, ô idiota. Que texto Jesus Cristo escreveu na vida, idiota? Jesus Cristo nos deixou uma tradição oral. E quem guardou essa tradição oral e passou no papel foi a igreja. E como é que eu posso dizer que isso não é católico? Perceba a lógica maluca desse sujeito? Isso é uma farsa. É uma farsa. É besterol, 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 como eu falo. É como também o próprio Rodrigo Silva, o arqueólogo, eu diria, o dublê de arqueólogo, né? Ou pelo menos a estampa do arqueólogo, que na verdade é um pastor adventista. E que ele solta cobras e lagartos contra a Igreja Católica, porque, evidentemente, nós temos que entender uma coisa. Falar mal da igreja tem público. E muitas dessas pessoas que seguem os Iagos Martins, Mocelins, Rodrigo Silva, e até mesmo os ateus como o Antônio Miranda, todas essas pessoas vivem num casulo. Eles não têm outros complementos de informação que possam confrontar com essas pessoas que são, na verdade, muitas vezes bitoladas. Adventistas bitolados, batistas bitolados, calvinistas bitolados e assim sucessivamente. É um bando de gente tosca. De gente assim, ó, com uma viseira de burro. Mesmo os ateus. Tem muito ateuzinho que chega pra mim querendo me dar sermão usando Antônio Miranda ou aquele Jason Ferrer que fala que nem um pastor protestante, mas agora se tornou ateu. Por quê? Porque quer ganhar view, quer ganhar like, porque falar mal de religião dá público e falar mal da Igreja Católica dá mais público ainda. Então nós temos todo um imaginário que virou uma mercadoria, que virou um produto. E o paradoxo disso é que todas as pessoas que são heterodoxas, à sua maneira, viram no ataque à igreja uma forma de se autoafirmar. Porque eles não se afirmam de outra forma. E são, na sua escala de fanfarronice, todos eles são desonestos. Todos eles. Desonestos e adulteram a história ao seu talento e ao seu bel prazer.
e falam para um público completamente bestializado que não consegue analisar nenhuma textualidade fora daquela bolha. Em muitos aspectos é tão ruim quanto a bolha católica. E vocês sabem a história da bolha católica, que eu não vou falar aqui porque não é o assunto em questão. Mas é o que acontece muitas vezes com esses sujeitos. São falsários da fé ou da antifé. No fundo, vivem da intriga, da controvérsia para ganhar like e para ganhar dinheiro. E eu posso dizer que talvez um dos piores seria o Antônio Miranda, porque o cara passa toda semana fazendo lives e, se vocês observarem bem, os assuntos são bastante repetitivos até. Ele não muda de assunto. Aquilo ali realmente é o ganha-pão dele, porque parece que ele não tem outro emprego senão falar mal da igreja, falar mal do cristianismo e assim sucessivamente. Como, aliás, existem muitos protestantes que, na verdade, só vivem de falar mal da igreja. Eles não têm outra coisa. Se o Banzoli falasse, não necessariamente contra alguém, mas falasse o que ele pensa como doutrina, ele perderia público. Ele perderia público. Porque muitos protestantes que concordam com ele num ponto que é a negação, não concordariam com ele no aspecto de uma afirmação doutrinária. Então, é a luta dos heterodoxos contra a igreja. E hoje, mais do que nunca, eles estão muito incomodados. Por quê? Porque existe uma cepa de católicos que realmente tem um nível muito melhor que o deles. Vejam, por exemplo, a experiência que houve com o Lucas Lancaster, em que o Lucas Lancaster mostrou as falhas bizarras do senhor Rodrigo Silva, pastor adventista. E o Rodrigo Silva tem toda aquela pompa e circunstância, dizer, sou arqueólogo. Ele não sabia nem o que era uma basílica, mas enfim. Mas ele é o sabichão da arqueologia, né? E enquanto isso, um sujeito como o Lucas Lancaster mostrou que ele realmente não sabe absolutamente nada e fica inventando histórias. Uma vez, por exemplo, ele falou que no catecismo da Igreja Católica o Papa seria o anticristo. De onde é que ele tirou isso? Ele tirou isso de fontes adventistas, provavelmente. Aliás, o que não é fonte adventista para o Rodrigo Silva? Observe outra coisa interessante. Eu estava vendo o vídeo do Lucas Lancaster e a apresentação do Rodrigo Silva fazendo comparação entre o símbolo do Quirô. O que é o Quirô? Né? Foi aquele símbolo que o Constantino emprestou para representar o próprio Cristo, que são as iniciais, né, que representam Jesus Cristo no grego, com o símbolo do mitraísmo, fazendo esse tipo de analogia, de falsa analogia e associação. É interessante que o próprio Antônio Miranda faz a mesma coisa. Isso é típico dessa propaganda porca protestante que se torna depois propaganda porca ateia. Tem a mesma origem. Esse tipo de assimilação pseudo-simbólica, porque quando nós falamos, por exemplo, de um símbolo como a cruz, a gente sabe que a cruz é um símbolo muito mais comum em várias culturas do que a gente pensa, tá? O que não quer dizer que eles sejam a mesma coisa e tenham o mesmo significado. É isso que nós temos que entender. Então, por exemplo, quando o Rodrigo Silva pega o símbolo do Quirô, né, e começa a fazer associações com Mitra, associações com, sei lá, com paganismo, coisa parecida, ele me lembra um outro adventista, um tal de White, não sei o que White, que fez uma conexão bizarra entre o catolicismo e o islamismo baseado no símbolo da lua crescente, que existe na cultura islâmica, né, na simbologia muçulmana. E aí ele viu, por exemplo, algumas igrejas cristãs que usavam a lua, e eu estava até vendo algumas figuras, por exemplo, a figura da Virgem Maria. Se vocês observarem bem, existe uma figura da Virgem Maria em que ela está com 12 estrelas na cabeça e com a lua aos seus pés. Isso é a reprodução do capítulo 12 de Apocalipse. Mas segundo a cabeça estreita e frouxa do adventista, aquilo ali é a prova de que a Igreja Católica é islâmica. Olha, quem fala isso está dizendo para você está me ouvindo agora, está dizendo que você é burro mesmo. Está dizendo que você é um idiota. Porque isso não tem o menor cabimento. O Islã nega essencialmente quase todos os pontos chaves da fé cristã, a começar pela Trindade. O islamismo é uma cópia mal feita do cristianismo, porque eles têm Jesus Cristo no Corão, só que o Cristo corânico, por assim dizer, é um Cristo herético. É uma figura herética, é um empréstimo herético do arianismo e de outros segmentos que negam a divindade do Nosso Senhor. E também tem elementos
também mal escritos do judaísmo, a começar por esse Deus estrito. Mas isso nada tem de católico. Mas bater na Igreja Católica dá público, dá dinheiro, infelizmente, e eu poderia dizer que também nós temos uma certa responsabilidade nisso como católicos, que é o seguinte: quando nós éramos atacados, ou nós fomos atacados desde sempre, nós não nos defendemos. Infelizmente, o nosso clero parece que não se dá conta de que existe um mundo que é hostil à Igreja. E que, na verdade, quem está tomando as rédeas é o laicato. Veja o seu Lucas Lancaster, o meu querido amigo Eduardo Faria, o diácono João Mariano, o Hermes Oliveira, que tem um site chamado Logos Apologética, inclusive no YouTube, procurem, é muito bom, ele desmascara todos esses ateus, ele é, inclusive, da velha guarda do anti-neoteísmo, quando eu e ele nós trabalhamos juntos. Então, quando surgiu essa militância católica, vendo os abusos, os exageros e as bizarrices, tanto da propaganda protestante como também da propaganda ateia, aí realmente nós tivemos que lutar. Mas é o fator que os une. E é por causa de, é dinheiro e like. Porque na prática não é realmente amor pela verdade. O que une os heterodoxos é o amor pela sua mentira particular, mas acima de tudo é o amor pelo dinheiro e o amor pela popularidade. Porque a verdade, muitas vezes, torna você impopular. Então, um grande abraço.